Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de agosto de 2023, véspera do Dia dos Pais. Já deixamos aqui o nosso abraço, as nossas boas vibrações para todos aqueles pais que nos ajudam, que nos auxiliam, para aquelas mães e pais, né, que fazem às vezes aquele pai ausente. E, lógico, sempre lembrando do nosso Pai maior, que é o nosso Deus, que nos deu a vida, nos deu a oportunidade da reencarnação e nos dá todas as chances possíveis para a nossa evolução. Então, estendemos hoje o nosso abraço, o nosso carinho a essa figura tão importante na nossa vida, que são os nossos pais. Estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Estamos já no estudo de número 21 desta revista. E no estudo de hoje, Kardec vem trazer o seguinte tema: a cabeça de Garibaldi. Então, Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, de 1807 até 1882, militar e político italiano, conhecido como herói de dois mundos, por ter participado de conflitos na Itália e na América do Sul. Dedicou a sua vida à luta contra a tirania. Então, o sobrenome, ele não é estranho e não é mesmo, né? Aqui em Curitiba, nós temos uma rua chamada Anita Garibaldi, e Anita Garibaldi foi esposa de Giuseppe Garibaldi, né? Então, essa revolução, esse militar político lá que atuou lá nos conflitos da Itália, aqui na América do Sul, ele fez parte aí da Revolução Farroupilha, né? A Guerra dos Farrapos, parte do Rio Grande do Sul, ali que se levantou lá contra o Império na época para trazer a parte republicana aí para o nosso país. Então, o estudo de hoje vai estudar sobre a cabeça de Garibaldi. E quando a gente fala cabeça, ali pela introdução, a gente nota que não é nenhum tema, uma liberdade poética, mas é estudar mesmo as características da cabeça de Garibaldi, que era aquele estudo frenológico que a gente já estudou em outras aulas. Pode dar continuidade para nós, Pereira? Boa tarde, posso sim. Olha aí, o estudo da Revista Espírita também conta um pouquinho da história, né? Da nossa história, Garibaldi. Olha, bem interessante, né? Mas, com certeza muita gente não tinha essa ligação, né? Mas então vamos lá. O Siècle de 4 de fevereiro contempla uma carta do Dr. Riboli, que foi a Coplera examinar a cabeça de Garibaldi, do ponto de vista frenológico. Por isso que é importante, que senão às vezes as pessoas, quando começam a ver o título ali, já pensam que estavam pensando na cabeça da morte, de colocar assim, né? Mas não era isso, né? E interessante essa questão da frenologia, né, Pereira? A gente estudou já em aulas passadas. Se eu conseguir encontrar, eu vou colocar então nos cards do vídeo para quem for assistir posteriormente, que era aquela questão das características, né, da cabeça, que eles estudavam, se aquela pessoa, por aquelas características, ela poderia ser tal coisa, alguma coisa assim. Era mais ou menos nesses termos, né? Exatamente. Então, existiam grupos de estudiosos naquela época que acreditavam que, de acordo com a formação da cabeça ali, né, ali eles conseguiam identificar, para eles conseguiriam identificar a conduta, os traços psicológicos e morais daquelas pessoas. Então, tinha grupos que estudavam, faziam isso, né? Bom, então vamos dando continuidade. Não é nossa intenção apreciar o julgamento do doutor, aí o Kardec, né? Ainda do doutor e menos ainda a personagem política, mas a leitura da carta nos forneceu algumas reflexões que naturalmente aqui têm seu lugar. O doutor Riboli acha que a organização cerebral de Garibaldi corresponde perfeitamente todas as eminentes faculdades intelectuais e morais que distinguem e acrescentam. É isso que eu estava comentando, né? Então eles acreditavam nisso, que analisando ali de acordo com a formação aí craniana ali, conseguindo identificar essas questões aí morais, intelectuais, né? Bom, então vamos ver o texto agora. Podeis sorrir de meu fanatismo.
mas posso assegurar-vos que esse momento que passei examinando essa cabeça notável foi o mais feliz da minha vida. Vi, meu caro amigo, esse grande homem prestar-se como uma criança a tudo quanto ele pedia. Esta cabeça que contém um mundo, eu a tive entre as mãos durante mais de 20 minutos, sentindo a cada instante distinguir-se sobre os meus dedos as desigualdades e os contrastes de seu gênio. Garibaldi tem 1,64 m de altura. Medi todas as proporções, a largura das espáduas, o comprimento dos braços e das pernas, a cintura. E um homem bem proporcionado, forte e de temperamento nervoso sanguíneo. O volume da cabeça é notável. A principal fenomenalidade é a altura do crânio, medido da orelha ao topo da cabeça, que é de 20 centímetros. Esta predominância particular de toda a parte superior da cabeça denota, à primeira vista, e sem exame prévio, uma organização excepcional. O desenvolvimento do crânio na sua parte superior, sede dos sentimentos, indica a preponderância de todas as faculdades nobres sobre os instintos. Em suma, a craniologia da cabeça de Garibaldi, após exame, apresenta uma fenomenalidade original, das mais raras. Pode-se dizer, sem precedentes. A harmonia de todos os órgãos é perfeita. E a resultante matemática de seu conjunto apresenta em alto grau a abnegação, antes de tudo e em tudo, a prudência e o sangue frio, a natural austeridade dos costumes, a meditação quase perpétua, a eloquência grave e exata, a lealdade dominante, a deferência incrível com amigos a ponto de sofrer por isto, sua perceptibilidade com respeito aos homens que o cercam e, sobretudo, dominante. Uma palavra, meu caro, sem vos aborrecer com todas as comparações, com todos os contrastes de causalidade, de habitatividade, de construtividade, de destrutividade. Nota de Allan Kardec. Eis aqui alguns neologismos que, entretanto, não são mais barbarismo do que o espiritismo e perispírito, né? Questão 52. É uma cabeça maravilhosa, orgânica, sem desfalecimentos, que a ciência estudará e tomarás por modelo, etc. É interessante que essa questão de analisar o crânio, até pouco tempo o pessoal ainda cultuava isso, né? Você vai falar de pessoal que estudava o crânio de Einstein para querer saber por que era mais inteligente. Isso também veio agora, inclusive, para os tempos mais modernos, ainda pessoas que buscam estudar isso, né? Para tentar identificar a fonte da inteligência das pessoas, né? Essa questão da medição, né, corporal, tantos centímetros, existem vários estudos ainda, né? Isso. Inclusive tem, né, ali eles falam que a constituição corporal, ele tem toda uma simetria, né? Da ponta da mão até o ombro corresponde a mesma coisa do ombro até não sei quanto e tal, para dar aquela lógica, que foi o que ele fez ali, né? Então ele viu que a parte, o cálculo matemático sobre o corpo dele, que era uma pessoa de estatura baixa, né? 1 centímetro mais alto que eu só, 1,64, tem 1,63. Ele fez toda uma conta matemática ali, e pelo cálculo dele chegou num cálculo de um cálculo matemático quase que perfeito ali, né? Um alto grau ali de perfeição.
Então, é interessante. Lógico, né? Aí nós estamos avaliando a questão corporal, sabemos que o que é impresso no corpo, aquilo que está no espírito, mas também não podemos nos levar, né, à condição de dizer, nossa, a pessoa tem uma estatura boa, um corpo perfeito, uma cabeça bonita, ela é uma pessoa mais elevada. A gente sabe que vai muito além disso, né? Mas essa frenologia trazia algumas questões interessantes, tanto é que Kardec fala, né, logo no começo, ele já diz isso aqui, né, que ele traz reflexões, né? A carta nos forneceu algumas reflexões, e é sobre essas reflexões, com certeza, que Kardec vai trazer aí mais informações para a gente. Você bateu num ponto interessante, que ele pode até, você pode até analisar a questão, talvez, intelectual, aí, alguma coisa nesse sentido, mas não moral, né? Porque, como você falou, existem pessoas que realmente têm corpos perfeitos, totalmente falando, né? Proporcionalmente falando, mas são verdadeiros, moralmente falando, pessoas totalmente desequilibradas, moralmente falando. Então, é por isso que é uma reflexão mesmo, né? Então, Kardec agora faz o comentário dele. A carta é escrita inteiramente com um entusiasmo que denota a mais profunda, sincera admiração pelo herói italiano. Entretanto, queremos crer que as observações do autor não tenham sido influenciadas por nenhuma ideia preconcebida. Mas não é disto que se trata. Aceitamos os seus dados filológicos como exatos e, se não fosse, Garibaldi não teria nem mais nem menos do que é. Sabe-se que os discípulos de Gall, aí faz uma parêntese aqui, né? Franz Joseph Gall, de 1758 a 1828, que era um médico alemão, defendeu as possibilidades de avaliar as faculdades mentais pelo exame de superfície externa do crânio. Então já tinha estudo. Então, o cara aconteceu. Formam duas escolhas: a dos materialistas e a dos espiritualistas. Os primeiros atribuem as faculdades aos órgãos. Para eles, os órgãos são a causa. As faculdades são o produto, de onde segue que fora dos órgãos, não fora dos órgãos não há faculdade. Em outras palavras, quando o homem morre, tudo está morto. Os segundos admitem a independência das faculdades. As faculdades são a causa, o desenvolvimento dos órgãos, o efeito, de onde se segue que a destruição dos órgãos não provoca o aniquilamento das faculdades. E essa linha que nós, como espíritas, adotamos, né? Que o corpo, ele reflete o espírito, né? O espírito, ele é formado de acordo com a necessidade evolutiva do espírito, quando ele vem do mundo terreno, né? Então, é isso que ele coloca aqui, que eu acho que para mim faz mais sentido, né? Já o materialista, não, ele acha que o corpo, que a formação do corpo que vai colocar intelectual, e que quando morre acaba tudo, né? E é interessante essa questão de você imaginar. Uma das bases do espiritismo é o quê? Que quem pensa, carrega a inteligência é o espírito, né? E não é o cérebro, senão, depois da morte, seria muito prático tirar ali o cérebro do Einstein, né, e implantar nem que seja numa inteligência artificial. Que eu acredito que um dia será possível, né? Você, pelo menos aquilo que ele aprendeu em vida, que ficou gravado no cérebro, né, o que ele estudou, conseguir tirar os dados, pelo menos. Mas não aquilo que é pensante do espírito, né? O que é pensante do espírito é complicado você dizer que vai conseguir fazer isso. E isso vamos trazer para uma questão mais recente, se fosse para pensar do meio materialista, em que os órgãos são responsáveis pela inteligência, pela faculdade intelectual, né? Aí a gente pegaria, por exemplo, a questão ali do Stephen Hawking, né? Que é aquele físico famoso que já morreu, né? Já desencarnou. Mas ele tinha ali, devido à doença degenerativa, ele não tinha condição nenhuma ali, com os órgãos dele, de manter ali sua intelectualidade. Mesmo assim, com a questão tecnológica, ele conseguia passar essa informação. À primeira vista, olhando naquilo, a gente poderia dizer, não tem os órgãos, então ele não tem essa evolução intelectual. E, devido à tecnologia atual, a gente viu o quanto ele era inteligente.
Agora, já imaginou se ele tivesse nascido nos anos 1300? Ele teria demonstrado da mesma forma uma inteligência muito acima da média, até ali seus 20 anos, 21 anos, que acho que começou, se eu não me engano, a questão degenerativa dele, e aí, aos 30, ele já estava totalmente degenerado. Então, quem conheceu daquela forma ia dizer, não, isso aqui, ele não é intelectual. Por quê? Porque não existia tecnologia para ele demonstrar sua intelectualidade, porque ali ele falava pelo robô, né? Por pulsos eletromagnéticos, eletrônicos, ali ele conseguia transmitir a voz dele para um robô que falava. Se fosse isso em 1300, ele não ia conseguir fazer isso. Mas naquela época eles iam achar que ele não era inteligente, e na nossa época a gente conseguia conceber isso. Então, vê que a evolução ela vem para tirar todas essas questões também passadas, né, de preconceitos e pré-interpretações aí de que o corpo era o principal e não o espírito. E Kardec já tinha essa noção desde sempre, né, que o espírito era o principal e não o corpo. Essa questão que você fala, existe até alguns filmes que debatem sobre essa questão de pessoas muito inteligentes, que até alguns filmes mostram resultados, que ela transfere, antes de morrer, toda a tua essência, né, intelectual para uma máquina, um robô, um programa, né? Essa aí é uma questão puramente materialista, porque nós, como espírito, nós sabemos que que não morreu, né? A inteligência não morreu. Ela apenas desligou, deixou o corpo e voltou. Vamos dizer assim, hoje saiu daqui e foi para a nuvem, né? Foi para o lugar onde que ele está mesmo, que é a essência do espírito. Então, aí algumas pessoas, como são materialistas, que não acreditam nisso, que sobrevivem, né? Que não há sobrevivência, então ela acha que não, tem que pegar aqui e gravar, tirar isso aqui e colocar em uma artificial aí e tal, para poder manifestar, né? Então, existe sim, eu já vi alguns filmes até bem interessantes, não lembro agora o nome, algumas pessoas faziam isso, né, no filme, né, tirava ali, antes de morrer, passava, e a máquina continuava dominando tudo, que era a mesma pessoa, pensando, né, ainda muito mais amplo e tal. Então, é um equívoco, né, porque, se que nem você falou, o corpo é a veste, o corpo é a roupa, né, mas a inteligência não está gravada no corpo, né? Ele pode ser o órgão, é como se fosse o software, né? Que dava condições, o hardware ali, que dava condições de você rodar aquele software ali melhor, mais adequado, tal, ali, né? Ele tinha ali. Mas não é ali que está gravado, né? Pode ser que fique alguns resquícios, que tem um resquício ali, mas a inteligência mesmo está em outro, né? No espírito não está gravado ali, né? É no espírito, né? Então, quando separa do corpo, ele leva junto, não tem sentido isso, né? Então, para você acessar isso novamente, no mundo espiritual, nós sabemos, no mundo espiritual, pelo perispírito, que forma ali, continua sobrevivendo, e quando retorna ao corpo, ele precisa de novo de um hardware, né? O corpo é isso, se a gente pensar grosseiramente falando hoje, né? Um hardware novo ali para me manifestar ali, e ele vai vir limitado da cor daquelas condições que eu preciso exercer as minhas funções. É puramente isso. Então, quebrou o computador, acabou, mas não perdi nada, tá lá, tá gravado em outro lugar, isso, não tá ali, né? Não é ali que tá a questão. Então, se a pessoa pode ter um hardware sofisticado, um computador muito mais moderno, tudo, e consegue acessar muito mais fácil, consegue tudo. E outro não, né? Outro pode já vir com os, né, patinando, né? Que a gente fala hoje, cada vez mais modernos, aí os sistemas. E o corpo nosso também vai atuando desse jeito, né? Cada vez estão vindo corpos melhores, né? Mais sofisticados, com mais capacidades, né? A própria natureza evolutiva vai proporcionando isso, né? O próprio sistema do mundo espiritual vai melhorando, cada vez vamos conseguindo ter corpos mais acessíveis, né? Que não consegue manifestar melhor as inteligências. Tanto para o mal como para o bem também, né? Aí que tá, né, a questão. Não, nossa, a tua analogia foi perfeita. A questão de computação aí foi perfeita mesmo, porque eu até me lembro, né, eu sou da época dos primeiros Windows, né? Eu peguei o primeiro Windows, né? Eu fiz o Windows 3.11. Eu também, eu fiz. Eu sou da época do DOS. Sim, DOS. Então, me lembro dos computadores que hoje, né, a gente não vê mais, né? O computador de monitor de tubo, né? Que é tipo uma televisãozinha. E aí, quando o computador travava, né?
a pessoa tinha o costume de bater no computador, assim, em cima, né? Bater na tela. Eu falei, não, mas não é aqui que está o problema está lá embaixo, é lá na CPU dele, né? Dentro do gabinete, né? Dentro da caixa de baixo. Eu falei, aquilo só está transmitindo a imagem. E essa analogia que você fez é perfeita, né? Não adianta você pegar um computador lá, que pode estar bonzinho, mas um computador lá de 2010 e tentar instalar o Windows 11. Não vai nem aceitar. A mesma coisa um corpo, né? Então, o corpo, ele é o reflexo da constituição do espírito e do perispírito. Então, você trouxe de uma forma muito perfeita essa analogia, porque também não adianta nada, né, tentar pegar um espírito perfeito para colocar num corpo imperfeito, que é o nosso. Tanto é que a gente sabe que a questão de Jesus, quando encarnou na Terra, foi questões de milhões de anos até ele conseguir descer numa vibração que o espírito dele conseguisse entrar num corpo daquela grosseridade que é o nosso corpo humano. E isso traz muitas explicações se a gente pensar dessa forma analógica que você trouxe, que tanto o software quanto o hardware, ele tem que estar em sintonia. Se ele não estiver em sintonia, não adianta nada. E também não adianta eu ter um super hardware ali com um computador, por exemplo, hoje quânticos, que existem alguns computadores quânticos aí no mundo, e não ter um software para rodar nele, né? Não ter um espírito para rodar naquele corpo que utilize todos os recursos que ele tem. Você quer ter uma ideia? Eu, esse tempo atrás, mexendo aí numa das minhas caixas antigas, assim, de mudança, te mexe, baixando algumas coisas lá. Então, na época de computador, que eu trabalhava antigo, tinha aqueles disquinhos de papel, aqueles compridinhos. Você lembra aquele disquinho? É um negócio compridinho que você colocava, abria aquele discão lá e colocava aquilo lá. No começo tinha umas que botava lá dentro lá. Aí eu olhei aquilo lá, aí fica imaginando, não adianta pegar aquilo lá hoje que eu não consigo ler. Você entendeu o raciocínio? Porque quando a gente fala, assim, que no mundo espiritual o espírito tem que ir reencarnando para ir atualizando isso, senão ele não consegue reencarnar, é bem nesse sentido, porque ele não vai encontrar mais nenhum hardware, que nem um corpo, né, preparado, que ele consiga encaixar aquilo, porque ele está lá ainda naquela época do disquinho, né? Como é que você vai rodar um disco daquele? A não ser que você busque um computador daquele bem antigo, bem primitivo, e coloca lá para ler. Mas você não consegue jogar ele para frente para nada, né? E o contrário também. Se eu quero acessar alguns programas mais sofisticados, como você falou, hoje na empresa nós tínhamos um problema, que nós tínhamos que gerar algumas coisas, você precisa colocar uma placa aqui, mexer não sei o que aqui, colocar algumas coisas a mais aqui, o Windows 11, Windows não sei o que senão você não roda. E é assim. Então, se eu quero ter acesso, eu tenho que melhorar, e também, se eu não melhorei, né, o meu software aqui, não melhorei aqui, eu não vou conseguir vir porque eu não consigo, não vou achar lugar para me manifestar. Eu tenho que melhorar isso aqui, né, fazer uma melhoria aqui para me conseguir. Então, porque aí eu estava pensando nisso recentemente, porque quando fala assim que a humanidade, os nossos corpos foram melhorando, se a gente perceber, é bem claro, né? Se a gente pegar aí 100 anos, 50 anos, e vai voltando para trás, 200 anos, os corpos eram muito mais rústicos, né? Então, o espírito reencarnava, muito mais fácil. Então, hoje, cada vez nós estamos ficando mais sutil, né? Vamos dizer assim, mais diferente. Isso é visível. Então, como é que você vai um espírito que fica lá 500, 600, 700 mil, 2.000 anos? Como é que ele vai voltar aqui, o perispírito dele? Tem que fazer todo um processo, né? Para conseguir alcançar de novo, porque senão você não consegue, Ricardo. Porque esse tempo atrás eu estava vendo isso, que o espírito, ele tem que vir. Não tem jeito. Estava lendo a literatura, ele tem que vir renovando aí. Os espíritos sabem disso. Tanto é que tanto mesmo os espíritos com tendência ao mal, que fica naqueles duplos, eles vêm vindo na Terra porque eles sabem que se não acompanhar, ele vai ter que ir para onde? Para um outro orbe onde que tenha corpo, onde ele consegue manifestar a sua inteligência, senão ele está falido. Não é assim que ensina o doutrina espírita? O que te segura você dentro de um orbe? É o fluido, as vibrações, né? Tua energética, tua aura, que você não consegue sair por causa que você, para passar lá, outra mais sutil, você não consegue adentrar, né? E é bem por esse sentido, porque se você tem que ir desenvolvendo, conforme você desenvolve, você consegue acesso. Né? Então é isso, se a gente pensa assim, e Kardec não tinha esse conhecimento que eu estou falando hoje, para comparar. E ele já tinha essa noção disso, né? Já falava com clareza, claro, com orientação dos espíritos, né? Mas olha, é bem mais fácil, eu acho, talvez, nós entendermos hoje com a nossa atualidade, né? Exatamente, Essa questão que você trouxe da analogia do computador foi perfeita, porque se a gente começar a fazer que nem você comentou ali de instalar uma placa e tal, esses
tempo atrás, um mês, 2 meses atrás, eu estava instalando 2 monitores para todo mundo lá no escritório. E aí, eu comprei um dos computadores, eu tive que comprar uma plaquinha diferente. E aí eu comprei uma plaquinha, quando fui instalar, ele veio com um CDzinho para instalar o driver, né? E eu me deparei que eu não tenho nenhum computador com leitor de CD mais. Não tinha nenhum computador com leitor de CD. Eu falei, então o que aconteceu? Uma coisa que não é tão antigo, né? O computador com leitor de CD, né? Então a evolução já veio tanto que hoje, quando você vai comprar notebook, eles não vêm mais com leitor de CD. Porque tudo ou está na nuvem, ou está na nuvem. USB, né? É o USB, que você pega o USB. E essa questão que você falou é prática, né? Então, se eu já não tenho mais condições de evoluir com o que evoluiu o Orb, eu vou ter que ir para um Orb um pouco mais devoluído, né, involuído, porque não tem mais como acompanhar. É que nem o pessoal que vai, se eu crio um programa de computador, mas eu só consigo passar esse programa de computador por CD, então quer dizer que você está desatualizado, porque hoje você tem que baixar o teu programa de computador da internet. A analogia interessante, né? Essa analogia corpo, espírito, hardware e software é bem interessante. E você trouxe que a gente consegue entender isso hoje de uma forma mais prática, porque a gente tem acesso a essa questão da tecnologia, mas que Kardec, lá no tempo dele, já tinha, parece que esse conhecimento até mais avançado do que a gente tem hoje. Né? Com certeza. Bom, então vamos dar continuidade aqui. O segundo administra, acho que a gente lembra, não, lá embaixo aqui. Então, que estava comparando um com o outro, né? Que nós falamos aí que nós entramos na parte nós, né, dos espíritas, dos espiritualistas. Não sabemos qual das duas escolas pertence ao autor da carta, porquanto sua opinião não se revela por nenhuma palavra. Contudo, supondo que as observações acima tenham sido feitas por um frenologista materialista, perguntamos que impressão deveria ele sentir a ideia de que essa cabeça, que contém o mundo, só deva seu gênio ao acaso ou ao capricho da natureza, que lhe teria dado maior massa cerebral, num ponto em que em outro. É isso que a gente sempre fala, né? Bom, então Deus não é justo, então é por acaso, não teve sorte. Você teve sorte. Você nasceu ali na tua família, que tal, conseguiu proporcionar todos esses órgãos, teve o crânio, tudo perfeito, inteligência. Não faz sentido, né? Se a gente analisar bem, né? Ora, como o acaso é cego e não tem desígnio premeditado, poderia perfeitamente ter aumentado o volume de outra circunvolução do cérebro, e assim dar, sem querer, todo um outro curso às ideias, outro curso às suas inclinações. Tal raciocínio aplica-se necessariamente a todos os homens transcendentes, seja a que título for. Onde estaria o seu mérito, se não dependesse senão do deslocamento de pequena porção de substância cerebral? Se um simples capricho da natureza pode, em vez de um grande homem, fazer um homem vulgar? Em vez de um homem de bem, um acelerado? Kardec é fantástico com as perguntas, né? Essa eu acho que é a grande questão da filosofia, né? Perguntas, que a pergunta instiga a gente raciocinar pelo sentido lógico, né? A gente entende, às vezes, muito mais pelas perguntas deles do que pelas respostas, né? A pergunta deles para você raciocinar, às vezes, nossa, não tinha pensado por essa forma. Pois né? A pergunta dele é uma resposta. Então, mas você imagina assim, que isso vem até hoje entra naquela questão da genética, né? Então, existem grupos, existem pessoas estudando, geneticamente falando, lá, quando vai os filhos, né? Que faz modificações genéticas e tal, para escolher o melhor espermatozoide, a melhor coisa assim, melhor condições genéticas, para o filho ter lá com olhos azuis, não sei o quê, grande, perfeito, sem saúde. Estão pensando nisso já, mas eles esquecem desse detalhe, né? Você pode escolher, talvez, até o corpo, mas e o espírito que vai encarnar naquele? Não tem sentido isso, né? Não sei se você já viu isso, pessoas estudam aí para nascer, antes de nascer, antes de a gravidez promedita, escolhe lá e faz mudanças genéticas e tal, os cromossomos, não sei o que lá e tal, para ter um corpo bonito, sem doença, sem...
Então, você imagina que isso aí não é só daquela época. Hoje ainda tentam imaginar isso, né? Tudo materialista mesmo, achando que é o corpo que determina a maneira que o corpo é formado, que vai determinar a personalidade, a moral da pessoa que vai vir ali, né? E o espírito, né? Que vai reencarnar. Interessante isso. E como você comentou ali no início, né, toda essa questão da evolução, ela traz corpos mais adaptados, às vezes para o bem, mas dependendo do espírito, vai trazer também ali pro mal, e é a mesma questão dessa questão genética, né? Porque por que se entrava ainda até hoje tanto esses estudos das células tronco, né? Porque o estudo das células tronco, eles conseguem até criar um órgão através das células tronco, porque elas são a base de tudo. Mas aí já vem um outro lado do estudo, que é essa questão, vamos fazer de olho azul, vamos fazer de 1,70 m, vamos fazer loiro, vamos fazer moreno, vamos fazer de tal jeito. Esquece do fundo, do cunho útil, que seria, de repente, conseguir criar um órgão para uma pessoa que precisa de um transplante, né, conseguir criar pele para uma pessoa que sofreu queimaduras, e assim sucessivamente. É sempre dessa forma. Toda coisa boa que existe, sempre vem os espíritos que têm uma índole mais baixa, vão querer utilizar para coisas totalmente supérfluas ou más. Né? Os materialistas, né? O materialista pensa isso, só pensa dessa maneira, que orgulho, nossa, como que a família de uma pessoa que tem poder, que vai ter um filho com síndrome de Down, ter um filho com não sei o quê, com doenças degenerativas, eles acham que isso, né? Só que não esquece que às vezes aquilo ali, onde que está a maior parte da caridade, não estaria de você acolher um espírito que venha com essa dificuldade, né? Para você ajudá-lo no seu desenvolvimento, né? Aí vocês permitir aceitar. Então, as pessoas pensam isso, acredita que o corpo é tudo, né? O corpo, mas não é, né? O corpo é apenas a manifestação do espírito. Mas vamos continuar então. Mas isso não é tudo. Olha aí, ó. Considerando hoje essa cabeça poderosa, não haverá algo de terrível em pensar que talvez amanhã nada mais reste desse gênio? Absolutamente nada, senão a matéria inerte que será pasto dos vermes? Sem falar das funestas consequências de semelhante sistema. Caso fosse verossímil, diremos que está repleto de contradições inexplicáveis, que os fatos demonstram a cada passo. Ao contrário, tudo se explica pelo sistema espiritualista. As faculdades não são o produto dos órgãos, mas atributos da alma, cujos órgãos não passam de instrumentos a serviço de sua manifestação. Sendo a faculdade independente, sua atividade estimula o desenvolvimento dos órgãos, como o exercício de um músculo e aumenta o volume. O ser pensante é o ser principal, cujo corpo é apenas um acessório destrutível. Então, eu posso vestir uma roupa bonita, pegar o melhor alfaiate, fazer a roupa mais bonita que eu quiser, da maneira que eu quiser, fazer a maquiagem no corpo, mudar tudo ali, mas a roupa está refletindo aquilo que você escolheu, não é a roupa que é você, né? Você é o que está vestindo a roupa. Né? O talento, então, é um mérito real, porque é fruto do trabalho, e não resultado de uma matéria mais ou menos abundante. Com o sistema materialista, o trabalho com o auxílio do qual adquire, vamos voltar de novo. Com o sistema materialista, o trabalho com o auxílio do qual se adquire o talento é inteiramente perdido com a morte, que muitas vezes não deixa tempo de o desfrutar. Com a alma, o trabalho tem sua razão de ser, porque tudo que a alma adquire serve ao seu desenvolvimento. Trabalha-se para um ser imortal, e não para um corpo que talvez só tenha algumas horas de vida. Olha que interessante isso, Muito. né? Se você para para pensar racionalmente, não tem como você Não. conceber, né? E aí você iria para a questão seletiva.
Como que pode uma criança já nascer com todos os dons ali de música, de inteligência? Né? Tem que ter vindo antes. E aí, voltando na questão do computador que você falou, é a mesma questão de quando você está com um computador velho, mas você tem muito arquivo importante. O que que você faz antes de jogar ele fora? Faz um backup, né? Faz um backup, compra um computador novo e baixa o backup nele. Nossa, vai dizer, nossa, agora está rodando melhor os meus arquivos aqui. Lógico, porque você pegou um corpo ali com mais condições para rodar aquele arquivo que você já tinha. Você não perdeu. Agora, já imaginou se todo computador, quando fica velho, eu perco tudo que está dentro? Seria terrível isso, né? Você tem que atualizar, né? Tem que ir atualizando, sempre atualizando, né? Então, essa questão aí que ele coloca é uma questão, assim, materialista que, se a gente analisar, eu sempre comento isso, a questão aí da pessoa falar assim, nós vamos considerar, não vai acreditar em Deus, vai ser ateu, pessoa que pensa daquele jeito, porque Deus não é justo. Por que Deus favoreceu somente aquela pessoa, aquele grupo de pessoas com uma inteligência, com um corpo perfeito, e o outro não? É por acaso? Então Deus não é justo, você dizer assim, né? Alguns, mas peraí, se é assim, se a pessoa nasceu, vai morrer ali, o corpo veio, alguns teve a sorte, teve o privilégio de nascer em determinada família, em determinada circunstância, e o outro não. Não, onde é que está a justiça divina em tudo isso, né? Então você tem que ser ateu, materialista, então você não acredita. Né? Se você acredita que é isso, acabou, porque se acredita que o corpo acabou, o corpo é tudo e acabou tudo, não faz sentido nenhum, né? Racionalmente falando. O que nós estamos fazendo aqui, né? Onde é que está a fé, né? Por isso que eu falo, a filosofia espírita, se a gente estudar ela racionalmente, poxa, não tem como. É muito lógico isso aí. Para mim é fantástico essas coisas. A gente vai compreendendo e que aqueles que estão nos acompanhando, que nos acompanham, vão despertando para isso também. Poxa, mas isso faz sentido, né? Isso que nós estamos falando, né? Isso que os espíritos falam, que o Kardec coloca aqui. Né? Vamos lá, então. Olha lá, ó. Isso é a resposta que alguns dão, ó. Tá vendo? Ó? Dirão, no entanto, que o gênio não se adquire. É inato. Certamente. Mas então, porque dois homens nascidos das mesmas condições são tão diferentes do ponto de vista intelectual? Não. De novo as perguntas. Deus, aquilo que eu falei, ó. Porque Deus favorecido a um mais do que o outro? Por quê? Não é? Porque a um teria dado os meios de progredir, recusando ao outro? Essa é a primeira pergunta que eu fiz ali, que eu faço, sempre é isso. Por quê, então? Qual o sistema filosófico que resolveu esse problema? Só a doutrina da pré-existência da alma pode explicar. Isso que eu falei. O homem de gênio já viveu, tem aquisição, experiência, e por isso mais direito ao nosso respeito do que se devesse a sua superioridade a um favor não justificado da providência ou um capricho da natureza. Preferimos acreditar que o Dr. Riboli tenha visto na cabeça daquele que, por assim dizer, não tocava senão com temor e respeito, algo mais digno de sua veneração que uma simples massa de carne, e que não a tenha rebaixado ao papel de um mecanismo organizado. A gente se lembra daquele trapeiro que, olhando um cão morto num canto abandonado, dizia de si para si: eis o que será de nós. Pois bem, vós todos que negais a existência futura, vede a que ponto reduzes os maiores gênios. Para mais detalhes sobre essa questão da frenologia e da fisiognomonia, remetemos a leitura aos artigos publicados não fala aqui o artigo publicado para mais detalhes sobre a questão da frenologia, remetemos a leitura ao artigo publicado na Revista Espírita do mês de julho de 1860. É isso que eu estava procurando, né? Então já está achado. 1860. Tá bem facinho ali. Eu lembro desse assunto, foi bem interessante, né? E é legal, né? Porque Kardec, de tempos em tempos, ele retomava alguns estudos, né? Porque, de certo, era muito comum na época aquilo,
e de tempos em tempos, assim como acontece no espiritismo hoje em dia, né? Às vezes vem pessoas novas entrando na doutrina e tentam trazer alguns termos assim que não existem na doutrina, que a gente fala, não está na codificação, né? Se você leu em algum outro livro espiritualista, isso não é espírita, isso pode ser espiritualista, mas não espírita. E Kardec sempre fazia esse reforço, olha, no mínimo ele estava vendo algum grupo de espírita acreditando nisso, aí ele trazia o tema e reforçava, né? O que me admira muito na questão do Kardec, da organização dele, porque hoje, para nós, é muito mais fácil. Por exemplo, nós temos todas as revistas espíritas arquivadas aí em PDF e tal, que nós falamos aí nas nuvens. Eu quero buscar um assunto, eu lá coloco aquele assunto, ele vai lá e busca automático, né? E às vezes nós temos dificuldade de relembrar alguma coisa que nós estudamos, que nós falamos na época lá, e ele chegava lá e lembrava e fazia o link lá. Você imagina, aquela época, que arquivo que era? Era arquivo de papel, né? Você pegar lá nas pastas lá e tal. Você imagina o tanto de pastas que deveria ter, de volumes que tinha que ter lá, e o cara tem que revisar um por um lá para chegar lá e encontrar onde que estava lá. E ele lembrava disso, né? Hoje, nós que vamos andando em pastinha, é fácil, né? Busca lá no Google, lá, busca no nosso computador lá, palavra-chave, lá, o cara revista espírita de 1860, puta, aparece. O tema tal, julho de 1860, aparece automático, não precisa nem se preocupar, né? E ele lembrava certinho o que foi tratado lá naquela época e colocava nos artigos dele, como você falou, né? Em aquela época que era escrito tudo lá na mão, e depois para, né, passar lá na tipologia, lá nas máquinas de imprensa. Você imagina a dificuldade que tinha isso, né? E a capacidade que esse homem tinha de organização, né? De ideias, né? Você vê que não se perde, ele podia se perder nas ideias, né? Hoje a gente, às vezes, quando vai indo assim, você vai se perder no raciocínio, ele não. Caía lá e buscava exatamente onde que estavam essas informações. Perfeito. É a questão da indexação, né? Hoje, por que o Google ele ficou tão famoso, né? Porque ele conseguiu indexar palavras-chave de todas as matérias publicadas na internet. Aí a gente vai hoje, pesquisa pela palavra-chave, ele acha. Então, Kardec devia ter um sistema de indexação que ele utilizava para achar. E aí, que nem você falou da codificação dele, né, da organização, eu também imagino exatamente isso. Eu imagino que as perguntas do Livro dos Espíritos não vieram da 1 a 1019 de forma organizada. Eu acho que vinha vindo, da forma que vinha vindo, e opa, essa aqui, o que é Deus tem que ser a primeira. Não, pera, essa aqui já vamos jogar lá para frente, fica para frente. E ele, porque vinha de todas as partes também, né? E ele conseguiu organizar de uma forma tão perfeita, tão lógica, que se você estudar da 1 até lá 1019, você se forma, né? Você se forma em espírita. É uma lógica, né? Tem todo o conhecimento. Mas com certeza não veio dessa forma toda detalhadinha, né? Todo organizado. Não, até inclusive, recentemente estava fazendo uma pesquisa sobre, nós estudando o Livro dos Espíritos, nós estudamos na sexta-feira ontem, nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos. Diz que a pergunta número 1, o que é Deus? Não foi assim, o que é Deus? O Espírito respondeu e colocou. Para ele escrever aquilo que é Deus, ele teve que esperar não sei quanto tempo para ver a resposta a universalização dessa ideia. Pegou várias comunicações, né, de vários lugares para chegar naquela conclusão ali daquele jeito. E assim são as outras perguntas também, né? E é interessante que ele coloca, às vezes, a pergunta, às vezes, de maneira muito simplória, né, que a gente fica pensando assim, né, vai colocando as perguntas de maneira simplória. Nós sabemos que ele já sabia a resposta. Os espíritos, às vezes, davam meio uma cutucada nele. Mas ele perguntava porque ele não estava fazendo a pergunta para ele. Ele estava fazendo a pergunta para trazer os conhecimentos para nós, né? Para quem fosse ler no futuro. Tanto é que depois que ele fazia as perguntas, ele fazia os comentários dele, você percebe nos comentários dele ali uma grandeza, que ele já sabia tudo aquilo lá, ele já estava apenas passando aquilo, repetindo aquilo, né, colocando aquilo de uma maneira para que nós entendêssemos. Aí ele fala, em alguns pontos ele coloca o comentário dele. Né? Aí você olha assim a grandeza, né? Nós estávamos estudando ontem sobre a emancipação da alma, né, quando fala do sonambulismo. A gente percebe bem claro isso, quando ele coloca todos os espíritos as respostas, aí no final ele coloca a síntese, ele coloca lá e fala, poxa, ele já tinha tudo aquilo montado, já sabia tudo aquilo lá, né? Por que ele repetiu a pergunta, né? Porque não é para ele, né? E a humildade também, né? Porque ele teria, com certeza, pelos estudos, toda a capacidade de escrever o livro, mas ele não queria que fosse dele, né? Ele queria que fosse de algo além.
né? Por isso que ele trouxe ali, que é o livro dos Espíritos, não é o livro do Hippolyte de Leon, né? Eu já tenho esse conhecimento, eu já consigo conceber e entender isso, mas eu quero que os Espíritos tragam. E os Espíritos trazendo também esse conhecimento para ele, reforçou aquela crença dele naquilo que ele já acreditava, né? Então, juntou ali o útil ao agradável, né? Para ele, trouxe a questão dos Espíritos, e ele disse, nossa, é bem isso que eu pensava. E é tão gostoso, né, quando você tem, que nem esse tempo atrás, a gente fazendo um estudo, e aí na revista Espírita, eu nunca tinha lido em parte nenhuma, e eu entendia daquela forma, e aí na revista Espírita veio o Kardec explicando exatamente da forma como eu compreendi. A gente se sente tão feliz de dizer assim, poxa, eu tô começando a ficar em sintonia ali com o fluido cósmico universal, onde detém toda a inteligência. Isso é gostoso, né? Para Kardec também, com certeza, foi um estímulo, né, para ele dar continuidade. Aí assim, quando você falou assim de estudo, você sabe que nós já estudamos antes, acho que nós tinha passado até 100 anos já, na outra época eu tinha estudado a revista Espírita, até mais para frente já, um pouquinho. 62, a gente foi final de 62. Aí nós voltamos de novo no primeiro, e olha como nós evoluímos, né? Em termos de conhecimento, de coisa assim, olha, até a maneira de apresentar tudo de uma maneira diferente. E a mesma coisa com o livro dos Espíritos, que estou estudando agora, já li várias vezes, vai lendo pedaços, vai estudando. E quando eu estou fazendo estudo lá agora, de vez em quando eu olho assim e falo, puxa vida, parece que melhora aperfeiçoa aquele conhecimento, a gente analisa aquela questão, aquela resposta da maneira muito mais. Por quê? Muito mais propriedade, porque a gente já tem experiência na prática, né? Então, é a mesma coisa de quando a gente está fazendo os estudos da mediunidade, no começo, você vê aquela teoria do livro dos médiuns, você fica pensando assim, mas isso aqui não compreende direito. Aí, de repente, você participou no grupo mediúnico, você está no grupo mediúnico, aí quando você vê as coisas acontecerem, você vai lembrar daquela teoria que você estudou lá, né? Olha aqui, ó. Aí depois você vai estudar o livro dos médiuns de novo. Nós estamos estudando agora também no grupo mediúnico, a gente estuda o livro dos médiuns. Aí você fala, puxa vida, olha aí, ó. Isso acontece lá na prática, você vai fazendo essa ligação, né? Então isso é bacana, né? Porque é isso que é a evolução, né? Porque às vezes a pessoa que está começando a estudar agora vai ler o livro dos espíritos, ou o livro dos médiuns, a própria revista espírita, às vezes ela não vai entender muito. Mas quando ela vai na prática, num grupo, aí ela vai perceber. Legal. Acho que esse tema dá para a gente dar continuidade, ele é perguntas e respostas, então acho que a gente consegue até o nosso horário. Então vamos dar uma continuidade. Assassinato do senhor Poissot. Se eu não tivesse aqui, ele ia ficar brava comigo já do francês aqui. Isso aí corrigiu o nosso francês, né? Mas é assim mesmo. Mas nós falamos assim, da maneira que dá para nós entender. Assassinato do senhor Poissot. O mistério que ainda cerca esse deplorável acontecimento fez surgir em muita gente a ideia de que, evocado o espírito da vítima, poder-se-ia chegar a conhecer a verdade. Numerosas cartas nos foram enviadas a respeito. Como a questão repousa no princípio de certa gravidade, julgamos útil dar a conhecer a resposta a todos os nossos leitores. Jamais fazendo do espiritismo objeto de curiosidade. Não tínhamos pensado em invocar o Sr. Poissot. Todavia, a pedido reiterado de um de nossos correspondentes, que havia recebido uma suposta comunicação dele, e por nosso intermédio, desejava saber se era autêntica. Tentamos fazê-lo há poucos dias. Conforme nosso hábito, perguntamos ao nosso guia espiritual se tal evocação era possível e se tinha sido realmente ele que se havia manifestado ao nosso correspondente. Eis as respostas obtidas. Normalmente era São Luís que ele perguntava, né? O senhor Poisson não pode responder ao vosso apelo. Ainda não se comunicou com ninguém. Deus o proíbe no momento. Olha só, tá vendo? Aí o Kardec continua. Pode-se saber o motivo? Sim, porque revelações desse gênero influenciariam a consciência dos juízes, que devem agir com total liberdade. A pergunta 2. Entretanto, ao esclarecerem os juízes essas revelações, talvez pudessem poupar-lhes erros lamentáveis e até mesmo irreparáveis, e mesmo irreparáveis. Então, ele faz uma afirmativa.
Não é por esse meio que deve ser esclarecido. Deus lhe quer deixar a inteira responsabilidade de suas sentenças, como deixa a cada homem a responsabilidade de seus atos. Não lhe quer poupar o trabalho das pesquisas, nem o mérito de haver feito. Aí, senhor advogado, já pensou um juiz? Tem um caso lá assim, o delegado que não consegue comprovar, pá, não sei o quê. Ah, vamos invocar o espírito dele para ver se realmente quem matou ele, o que aconteceu isso. Onde é que estaria o mérito da questão, né? Pessoal, isso aí vira. Nossa. E pensou a questão da manipulação, da subjugação, né? Porque a gente sabe, né, que a qualidade dos espíritos que veio nos comunicar conosco depende da nossa vibração. Aí um juiz médium, né, que não tem uma índole muito boa, quem que matou? Aí vem o próprio clã ali do plano espiritual que age nos encarnados e diz, não, fala que foi o Pereira, né? Aí, não, foi o Pereira, então manda intimar o Pereira, né? Porque Falou, comprovou, está comprovado. e aí é interessante essas respostas que eles sempre batem na mesma tecla. Daria para fazer? Daria, mas Deus não permite porque vocês têm que evoluir a própria força. Senão, onde é que está o mérito da evolução? É. E olha o 3 aqui, ó. Aí o Kardec continua, você vê que o Kardec era danadinho também, né? Mas a falta de informações suficientes pode um culpado escapar da justiça? É isso que a pessoa pensa, né? Pô, o cara vai escapar e tal, né? Aí o São Luís responde: credes que ele escape à justiça de Deus? Porque nós estamos pensando sempre nas coisas aqui da terra, né? Se ele deve ser ferido pela justiça dos homens, Deus saberá fazê-lo cair em suas mãos. É claro, né? Isso aí por isso que falta às vezes isso. A gente fala, por que isso está acontecendo? Porque Deus, né? Um culpado escapou e o inocente foi preso. Bom, fazemos o máximo possível, procuramos esclarecer tudo isso, mas se tiver que cair, cai, senão não, né? 4. Assim entendemos, para os culpados. Mas se um inocente fosse condenado, não seria um grande mal? Olha o Kardec. Deus julga em última instância, e o inocente condenado injustamente pelos homens terá a sua reabilitação. Deus está acima do STF, né? Aliás, essa condenação pode ser para ele uma prova útil a seu adiantamento, mas por vezes também pode ser a justa punição de um crime da qual não terá escapado em outra existência. Não existe esse negócio assim de, vamos dizer assim, justiça perante a Deus, né? Pode ter justiça perante o terreno, e nós temos que brigar por isso, mas não injustiça, né? Lembrai-vos de que os espíritos têm por missão vos instruir na via do bem, e não facilitar o caminho terreno, deixando a atividade de vossa inteligência. Olha só. Né? Deixando a atividade de vossa inteligência. É pelo afastamento do fim providencial do espiritismo que vos expondes a ser desenganados pela turba dos espíritos mentirosos que agitam incessantemente em torno de vós. Claro, as pessoas começam a acreditar em tudo, né, que vem, né? Depois da primeira resposta, os assistentes discutiram sobre o motivo, Kardec coloca, né? Sobre o motivo dessa interdição. E como que, para justificar o princípio, um espírito fez um médium escrever: vou trazê-lo, ei-lo. Olha, apareceu um espírito lá. Pouco depois. Como sois amável em querer conversar comigo. Isso me é tanto mais agradável quando tenho muitas coisas a dizer. Aí o Kardec. Essa linguagem pareceu suspeita da parte de um homem como o senhor Porsot, sobretudo em razão da resposta que acabava de dar. Eis porque pediram que afirmasse sua identidade em nome de Deus. Então o Espírito escreveu: meu Deus, não posso mentir. Contudo, desejava muito conversar com tal amável sociedade, mas não me queres. Adeus. Tá vendo? Se você quer evocar, se está insistindo, ele vai aparecer alguém que vai querer falar. A doutrina espírita deixa bem claro isso, né? Foi então que nosso guia espiritual acrescentou: eu vos disse que esse espírito não pode responder esta noite. Deus o proíbe de manifestar-se. Se insistirdes, sereis enganados. Aí faz uma observação, Kardec. É evidente que, se os espíritos pudessem poupar a pesquisa dos homens, esses não se dariam ao trabalho para descobrir a verdade,
pois que ela lhes chegaria por si mesma. Assim, o mais preguiçoso poderia sabê-la, tanto quanto o mais laborioso, o que não seria justo. Isto é um princípio geral, aplicado ao caso do senhor Poissot. Não é menos evidente que seu espírito declarasse um indivíduo inocente ou culpado e os juízes não achassem provas suficientes de uma ou outra afirmação, sua consciência ficaria perturbada. Que a opinião pública poderia enganar-se por prevenções injustas. Não sendo perfeito, o homem, devemos concluir que Deus sabe melhor que ele o que lhe deve ser revelado ou oculto. Se uma revelação deve ser feita por meios extra-humanos, Deus lhe sabe dar um cunho de autenticidade capaz de levantar todas as dúvidas testemunha o fato seguinte, ele vai colocar. Nas vizinhanças das minas, no México, uma fazenda tinha sido incendiada. Numa reunião onde cuidava de manifestações espíritas, adversas naquele país, onde provavelmente ainda não chegaram os artigos do senhor Descamel, razão porque lá acham tão atrasados, né? Um espírito se comunicava por batidas. Disse que o culpado estava entre os assistentes. A princípio, duvidam, crendo numa mistificação. O espírito insiste, eles negam um dos indivíduos presentes. Espantam-se. Este revela a presença de espírito, mas o espírito parece relutar. E o faz tão bem que prendem o homem que, premiado por perguntas, acaba por confessar o crime. Como você vê, os culpados não devem fiar-se muito na descrição dos espíritos, que muitas vezes são os instrumentos que Deus lhe servem para castigar. Como o senhor Figueiredo explica tal fato? É intuição, hipnotismo, biologia, subestação do cérebro, concentração do pensamento, alucinação que ele admite, sem crer na independência dos espíritos da matéria? Resolvei tudo isso, se puderdes. Sua própria solução é um problema. E ele deveria dar a solução de sua solução. Mas por que um espírito revelaria o assassino do senhor Poisson, como fez com aquele incendiário? Pede, então, conta de Deus e suas ações? Perguntai ao senhor Figueiredo, que julga saber mais que ele. O Kardec também dava umas cutucadas, né, nos caras, trazia para trás ali e ia cutucando, né? Bacana, né? Interessante, né? A gente não pode terceirizar, isso que eu falo pro pessoal, né? Você não pode terceirizar a sua evolução. Como que eu vou terceirizar para... É igual a alegria, né? A felicidade. Ah, eu vou casar para ser feliz, mas você não pode se juntar com alguém e terceirizar a sua felicidade. Você tem que ser feliz por você mesmo, pelas coisas que você produz, né? Pelas conquistas que você tem, né? E agora já imaginou a gente terceirizar a evolução para um outro espírito, ao invés de não vamos longe, vamos voltar na questão tecnológica, que foi bem prudente, foi bem certeira hoje. Hoje nós temos o tal do ChatGPT, né? Então, na faculdade, os professores já estão espertos com isso, né? Porque você coloca ali, faça uma redação com 5 parágrafos sobre o tema falta de alimentos no Brasil com fontes. O ChatGPT ele vai escrever a redação para você, vai te dar a matéria do jornal, vai te dar um livro, ele vai fazer tudo, né? Só que, para ele conseguir fazer isso, alguém no passado teve que fazer uma pesquisa e disponibilizar na internet, porque o computador ele simplesmente vai pegando as informações e vai juntando. Já imaginou se de hoje, para daqui para 10 anos para frente, ninguém mais faz nada e só fica no ChatGPT? Daqui a um tempo a gente não vai ter material novo mais. Só vai ter material de 10 anos atrás. E a mesma coisa na questão da evolução. Já imaginou todas as questões, eu ficar perguntando para o espírito o que eu devo fazer, o que eu devo julgar? Daqui a um tempo eu não vou saber nem tomar conta da minha vida mais. Isso é uma questão assim que talvez essas questões de inteligência artificial aí, as pessoas têm colocando, terceirizando esses conhecimentos, né? Mas jamais podemos esquecer que essa inteligência artificial
alguém tem que criar ela, né? Tem que ter serviço de alguém que criou tudo aqueles algoritmos, criou todas aquelas questões lá para ele chegar nessa resposta. Você começa a terceirizar, algumas pessoas mais jovens aí que chegam assim, elas vão ficando sem condições de pensar, né? É que a gente chama assim do analfabeto funcional, né? Se pega um negócio para ler lá, não consegue decifrar, fica né? Porque vou procurar no Google, vou procurar não sei o que, acaba não pensando, né? Não consegue raciocinar o raciocínio lógico porque não exercitou as tuas capacidades, né? E eu acho que como espírito também é a mesma coisa, porque o espírito também precisa disso. Por isso que ele veio aqui no terreno para melhorar esse teu. Desenvolver essas questões, né? Principalmente nas questões tanto intelectuais como morais, né? Então ele tem que ter um raciocínio lógico. Por isso que o espírito, a evolução do espírito está muito ligado ao conhecimento intelectual, porque senão não seria justo, né? Você tem que acreditar numa coisa porque você entende que aquilo é certo, não porque alguém falou. A fé é isso, olha, eu acredito no espiritismo, na filosofia espírita, porque eu sei que para mim é lógico, porque o raciocínio meu, minha inteligência percebe que isso é uma coisa lógica, não porque o Pereira, o Pedro, que o Kardec falou, porque o outro falou, não é por isso, porque para mim faz sentido isso. E se você vai terceirizando isso, colocando, e está acontecendo muito isso, as pessoas estão dando resposta, que nem você falou, baseada em cima do que o outro disse, né, do que o outro pensou. Né? E você? Analisa logicamente isso. A gente vê algumas respostas, muitas vezes aí, nesses cunhos políticos, coisa assim, fala, poxa, mas isso aí não faz sentido nenhum. De onde que as pessoas estão tirando? Não tem essa lógica que tinha o Kardec da filosofia, né? Por isso que eu acho que tem que voltar, né? A filosofia tem que voltar, né? Assim, o conceito da filosofia, né? De perguntas. Eu acho que você, todas as pessoas do jurídico que trabalham, nós também como espiritualistas, espíritas, teríamos que usar muito essas questões de perguntas, né? Você vai perguntando, mas perguntas que faça a pessoa pensar, né? Analisar o raciocínio. Realmente, eu lembro até eu utilizo nas reuniões motivacionais, quando faço com o pessoal do escritório, é uma propaganda antiga que tinha da TV Cultura, né? Que ele mostrava exatamente isso, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Não sei o que tem. Ele começava a fazer várias perguntas, fazia acho que 5 perguntas assim. E aí no final ele dava a conclusão. Porque na realidade o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. Perfeito. Eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ser assim. O Kardec respondia com muita pergunta, né? Respondia com muita pergunta. E não tem. Isso é perfeito. Bom, gente, até passamos um pouquinho hoje, né? O assunto foi bem legal hoje, é bacana. Foi interessante, né? Partimos para o encerramento, então, né? Isso. Então, estamos aí, amigos. Olha aí, mais um tema importante para a nossa reflexão, para a nossa análise, para nós refletirmos sobre tudo isso, que esse é o nosso objetivo aqui do nosso estudo. É fazer com que forçamos a nós utilizarmos a nossa inteligência, né, repetindo, fazendo mais perguntas ainda, né, aquela questão que as crianças têm esse hábito, por quê disso? Quando eles estão fazendo isso, eles estão buscando o aprendizado em cima de perguntas, né. Às vezes os pais ficam bravos, né, mas é assim como nós também, nós somos ainda espíritos evoluindo, que fazemos muitas perguntas e vamos buscando essas respostas. E quando encontramos respostas satisfatórias, racionais, partimos para outras perguntas, outros temas que a gente precisa ainda aprender. Mas, então, assim, nesse momento, vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que tivemos nessa tarde de aprendizado, de conhecimento. Agradecemos a todos os amigos nossos da codificação espírita, Allan Kardec, o Hipólito Leão de Nizar, por essa grandeza de nos deixar esse legado dessa filosofia tão grandiosa que nos faz compreendermos melhor o Evangelho de Jesus. Obrigado a todos esses amigos. Agradecemos também os amigos espirituais que nos acompanham nessas tardes, nos intuindo, nos ajudando, para que nas respostas e nas nossas explanações, de maneira que assim possamos cada vez mais evoluir, aprendendo e progredindo,
Obrigado mais uma vez a todos e que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais um estudo dessa obra tão grandiosa. Que assim seja.